que estamos diante do tema 6 de repercussão geral do STF, tema relevantíssimo, que tem a ver com o fornecimento de fármacos. E quando não há a inclusão, apesar de haver registro na Anvisa, não há inclusão naquelas listas constantes do SUS, por exemplo, o Rename, o Remume, são listas que contêm medicamentos incorporados pelo SUS. E esse tema se liga muito com a decisão recente do STF no tema 1234, como estou aqui seguindo a linha dessas temáticas, provavelmente apenas chegarei nesse tema aí no ano que vem, mas como esse aqui é o tema 6 e ele é recente, não é? Foi julgado praticamente em conjunto, eu vou conseguir abordar um pouco desse tópico tão importante. Então vamos lá. Aqui o STF decidiu basicamente por cima de uma decisão do STJ. Então o STJ já tem decisões acerca dos requisitos necessários para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados nessas listas do SUS. Essa decisão do STJ continua valendo, contudo, existem pormenores nessa decisão do tema de repercussão geral número 6 que deve ser levado em consideração. Então, registrado na Anvisa, esse é o pressuposto primário aqui, deve estar registrado na Anvisa. A mora da Anvisa em registrar é tema de repercussão geral também no STF, tema 500, em breve chegaremos lá, mas aqui, uma vez registrado na Anvisa e não incluídos esses medicamentos que se pleiteia na via judicial nessas listas, aqui o STF, dá o nome de algumas listas, Rename, Resme, Resmume. Então, a ausência de inclusão, via de regra, impede a concessão por via judicial, e aqui independentemente do custo. Então, excepcionalmente, é possível que a concessão desses medicamentos, novamente falando, registrados na Anvisa, mas não incorporados, sejam concedidos via judicial, se cumpridos alguns requisitos, e é aqui onde o STF pormenoriza quais são esses requisitos. O primeiro deles é a negativa de fornecimento na via administrativa. Então, essa via administrativa, essa busca pela via administrativa ali do SUS é necessária até para que se evite que o judiciário vire uma espécie de farmácia que se pleiteie diretamente no judiciário. O segundo requisito, a ilegalidade dessa não incorporação. Então, a ausência de pedido, inclusive, de incorporação ali pelas agências responsáveis, ou até mesmo a mora em incorporar. Então, lembrando que tudo isso deve ser comprovado pelo autor da ação. Então, terceiro requisito, a impossibilidade de substituição do medicamento por outros constantes também das listas do SUS. Então, se houver outro, evidentemente, não há que se falar aqui em concessão excepcional desses medicamentos, porque existe outro medicamento ali igualmente eficaz. Comprovação, quarto requisito, à luz da medicina baseada em evidências da eficácia, efetividade, acurácia do medicamento e segurança. Então, aqui é onde o STF pormenoriza a decisão do STJ. Não basta que seja concedido esse medicamento aí por não incorporação no SUS, não é? Não basta que haja comprovação da ilegalidade, por exemplo, dessa não incorporação. É necessário que seja comprovada na medicina baseada em evidências da eficácia, efetividade, acurácia e segurança do fármaco. E aqui o STF fala que essas evidências científicas devem ser de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Sei lá o que é isso, né? Quinto requisito, a imprescindibilidade clínica do tratamento. Aqui deve ser comprovado por laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual que é o tratamento já realizado.
Então, se o tratamento ele é imprescindível, é porque algum outro já foi tentado e não foi suficiente. Então, aqui o laudo médico ele é necessário. E, por fim, aqui também requisito já previsto pelo STJ em tema de repetitivo, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Então, são 6 requisitos, na verdade, né? 6 requisitos. Então, sob pena de nulidade da decisão judicial, uma vez que se comprovou ali o pedido administrativo e a sua respectiva negativa, o que o Poder Judiciário deve fazer ao analisar esse pedido para que a decisão não seja considerada nula. E aqui também o STF fala sobre 3 requisitos obrigatórios. O que o juiz deve fazer? Primeiro, ele deve analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa. Essa apreciação desse ato administrativo comissivo ou omissivo deve ser feita, evidentemente, à luz do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS. Aqui não é possível ao judiciário a incursão no mérito do ato administrativo. O judiciário não tem expertise técnica suficiente para fazer essa incursão. Então, o segundo passo que o juiz deve fazer é aferir todos esses requisitos que eu acabei de mencionar. E ele vai fazer isso não por ele mesmo, como eu disse, ele não tem expertise técnica suficiente. Então, o STF, qual que é a saída do STF? Que o juiz ali, né, o órgão do Poder Judiciário, realiza uma consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que é o NATJUS, sempre que disponível na respectiva jurisdição, e se não disponível, vai realizar essa consulta técnica a índices ou pessoas que tenham essas expertises técnicas. O juiz, ele não sabe tudo. O juiz, evidentemente, ali, ele vai tratar das questões jurídicas e aqui foge dessa alçada. Então, não pode o juiz fundamentar sua decisão em relatório ou laudo médico, que foram ali juntados aos autos pelo autor da ação. Apesar de ser um relatório ou laudo médico ali juntado, o juiz não tem como aferir a idoneidade dessa juntada através dos seus conhecimentos que são jurídicos. Aqui, essa idoneidade, por exemplo, daquele requisito que vai tratar ali da imprescindibilidade clínica do medicamento, como é que o juiz vai dizer se é de fato imprescindível o medicamento ou não? Porque, como diz ali, o requisito é necessário que se realize isso com base em evidências científicas sólidas. E, por fim, no caso de deferimento judicial do fármaco, depois de realizado todo esse processo e o juiz deferir, deve oficiar os órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Se foi deferido ali um medicamento, porque ele é eficaz, e aí o SUS ele teria que analisar se não é realmente o caso de incorporar, porque se não está incorporado é porque para esses casos específicos não tem ainda uma solução. Então é necessário fazer essa análise. Qual que é o resumo do julgado? Vou ler. Apenas em caráter excepcional e desde que atendidos os parâmetros fixados pelo STF, uma decisão judicial pode determinar, independentemente do custo, o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incluído nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Então aqui tem que se ter em mente duas ideias. Uma vez registrado na Anvisa, esses medicamentos não incorporados, via de regra, não poderão ser concedidos, porque a agência não incorporou, presume-se que não incorporou por razões técnicas que a agência considerou razoável e proporcional e não suficiente ou acurado para aquelas doenças. Se não for o caso, aí é o autor da ação que vai comprovar que realmente não é o caso e que a incorporação, ou não incorporação, melhor dizendo, não foi devida. Então, essa decisão, essa conclusão acerca da excepcionalidade baseia-se em 3 premissas principais, segundo o STF. A escassez de recursos e a necessidade de garantir a eficiência das políticas públicas em matéria de saúde. O recurso público ele é de fato escasso e o juiz, uma vez que sai por aí concedendo os medicamentos, se não fosse excepcionalmente, né, se ele tivesse a liberdade para fazer isso, afetaria
o âmbito econômico ali e as políticas decididas por esses órgãos que eles sim possuem a tecnicidade adequada, né? Então, a análise econômica do direito aqui ela é muito bem vista pelo STF e utilizada. Segundo, por que isso? Porque existe essa necessidade de assegurar a igualdade no acesso à saúde. Essa igualdade é garantida à medida em que todas as pessoas terão direito aos medicamentos que estão incorporados. E se o juiz sai a seu talante conferindo esses alimentos a quem ingresse ali na via judicial, essa pessoa está tendo um tratamento diferenciado em relação às demais. Então aqui também essa excepcionalidade é para prevenir isso e assegurar a isonomia. E por fim, o respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. Como eu disse, o juiz ele não tem esse conhecimento necessário para adentrar nessas searas que fogem o âmbito jurídico de aplicação da lei e interpretação dela.